A prática de esportes faz parte da sua vida? Você pratica esportes com regularidade ou você é uma daquelas pessoas que vive reclamando que não tem tempo para nada? Ou seja, uma daquelas pessoas que infelizmente continua dominado pelo sedentarismo. Nós vamos falar sobre os benefícios da prática esportiva, mas veja, não daquele jeito que todo mundo já sabe, né? Fala-se sempre dos benefícios a curto, médio e longo prazo, especialmente para a saúde do corpo. Nós vamos falar do ponto de vista psicológico, como a prática regular de esportes pode beneficiar a saúde emocional e a saúde mental. E vamos falar outras coisas também. Vamos falar sobre psicologia do esporte. Vamos conversar um pouco sobre o benefício que a psicologia tem levado, por exemplo, para as equipes de alto rendimento em diversas modalidades, futebol, basquete, modalidades olímpicas, e como é que a gente pode fazer para vencer o sedentarismo e arrumar motivação para praticar esportes com regularidade. Se tudo isso lhe interessa, fique aqui porque o episódio vai começar já já. Eu sou o professor Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor, e para conversar sobre tudo isso com a gente, eu estou recebendo mais uma colega de trabalho, a psicóloga Laís Tenório. Fica aí que o episódio está imperdível. Pessoal, eu quero fazer uma pausazinha aqui rápida para anunciar uma novidade muito bacana aqui no Ser Psicast. Pensando em capacitar mais ainda a categoria, os psicólogos e psicólogas no Brasil, a Ser Psicólogo acabou de realizar uma parceria com a maior empresa de contabilidade do Brasil, que é a empresa Contabilizei. A Contabilizei está presente há muitos anos no Brasil, atendendo a milhares de clientes, inclusive dando assessoria contábil, fiscal a milhares de psicólogos e psicólogas pelo Brasil. Você já pensou em se tornar pessoa jurídica? Você faz ideia de quais são as muitas vantagens de você se formalizar enquanto pessoa jurídica? Pois é. A Contabilizei existe para nos assessorar aí nessa área, que é uma área tão importante que a gente não estuda na faculdade. Muitas pessoas nem fazem ideia do quão é importante nos tornarmos empresa, nos tornarmos pessoa jurídica, ter o nosso próprio CNPJ. Você tem interesse em todas essas coisas? Olha só, aqui embaixo da tela vocês vão encontrar um QR Code que vai colocar vocês em contato direto com a Contabilizei. Utilize esse link que está aqui embaixo e o pessoal está prontinho lá para tirar as suas dúvidas e te dar a melhor assessoria possível. Olá, Laís, tudo bem com você? Olá, Paulo, tudo bem? Maravilha. Mais uma vez, seja bem-vinda aqui, tá bom? No Ser Psicast. E as primeiras perguntas que eu faço aos nossos convidados e convidadas são sempre as mesmas, certo? Eu vou pedir para você se apresentar ao nosso público, dizendo um pouquinho sobre a tua formação e um pouco sobre a tua atuação profissional na psicologia. Pode ser? Pode sim. Vai lá. Me chamo Laís Tenório, sou psicóloga clínica esportiva, especialista em psicologia do esporte, em terapia cognitivo-comportamental e também trabalho com hipnose clínica, que me auxilia muito dentro dessas minhas duas áreas aí de atuação. Joia, joia. Laís, você, na sua clínica, a sua clínica é segmentada por idade? Você atende todo mundo, criança, adolescente, jovem, idoso? Como é que é? Atualmente eu atendo a partir dos 12 anos, principalmente quando eu pego uma demanda de iniciação esportiva, Sim. Até o público de 40 anos. Acima dos 40 já é realmente um público que eu não realizo o acompanhamento. Sim, então você pega mais o público aí entre adolescentes e adultos jovens. Sempre trabalhando com clínica? Você sempre trabalhou com clínica psicológica ou você trabalha em escola e outros espaços? Atualmente eu também trabalho em escola, em Maceió, com a base também da iniciação ali, escolar, em alguns aspectos, como também na clínica eu tenho uma sala própria e também nas demandas esportivas
voltadas à clínica, porque sempre que a gente fala Sim, sobre psicologia do esporte é muito amplo. Sim. Eu trabalho especificamente com a clínica esportiva e dou algumas supervisões nas áreas assim do coletivo, do grupo. Eu também já tive alguns, como todo psicólogo, acredito que a gente perpassa aí por muito caminho e eu já perpassei por esses caminhos também. Ótimo, beleza. Vamos entrar no assunto então, né? Tá bom. Deixa eu, então, entender primeiro o seguinte. Me fala um pouco da tua relação com esse campo. Né? A psicologia é tão diversa, são tantas possibilidades. E a psicologia do esporte, olha, não sei se você tem essa mesma percepção, eu tenho a percepção de que estamos falando mais sobre isso. Eu percebo isso depois de grandes eventos, assim. A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, por exemplo. Falou-se muito da necessidade de um psicólogo naquela equipe que não tinha, né? Não sei se agora já tem na seleção brasileira, realmente eu não sei. Esse ano, estamos gravando em 2024, tivemos Jogos Olímpicos em Paris, né? Então fala-se muito da necessidade também de psicólogos presentes nessas equipes, porque são atletas de alto rendimento, né? Lidam com uma pressão muito grande. Enfim, eu queria saber como é que você chegou nesse tema, como é que você escolheu trabalhar, como é que foi essa história de aproximação da psicologia e práticas esportivas. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Eu fui 8 anos. Você nem estava na faculdade, você estava ainda. Eu não estava nem na faculdade Sim, ainda. sim. Justamente porque foi a primeira vez que eu me deparei com o esporte em si. Busquei o individual, não me identifiquei com a ginástica, entrei no basquete e desde os 8 anos de idade eu sigo aí realmente jogando basquete hoje de uma forma um pouco mais amadora, até Joga pela basquete? vida. Isso. Que legal. Até pela vida mesmo e tudo, mas eu costumo dizer que começou a partir dali, porque eu vi tudo o que me fortaleceu no quesito tanto de saúde física como psicológica, e aos poucos eu fui entendendo cada vez mais o quanto que o esporte ele realmente faz uma diferença significativa das pessoas que o praticam com metas e objetivos. Sim. Então isso acabou sendo uma das coisas que fez com que eu entrasse na faculdade já dizendo, não, eu quero trabalhar com isso, porque eu acredito que o esporte é realmente o que abraça, principalmente o povo brasileiro, tão misto, de tantos povos, e dá a oportunidade de muitas pessoas terem a escolha, mesmo terem escolhas, terem visões, percepções mudadas através do âmbito esportivo. Então, eu sou suspeita de falar, mas realmente eu sou apaixonada por esporte, performance, rendimento e até exercício físico amador mesmo. Então, tudo que é saúde, costumo dizer que eu tô realmente aí me apaixonando. Joia, legal. Então, o que você está dizendo essa, digamos, essa paixão, ela é anterior, muito anterior da infância, né? Eu gostei muito disso. Mas quando você chega na graduação em psicologia, você já entrou com essa perspectiva, com esse olhar. Isso. Né? Como foi a presença desse tema durante os 5 anos da graduação? Teve uma disciplina, teve alguma disciplina eletiva, teve algum projeto desenvolvido? Esse tema apareceu na sua formação? A psicologia do esporte? Apareceu. Primeiro porque logo no primeiro período aconteceu uma situação da professora pedir o seguinte, olha, eu queria que cada um escolhesse uma área aí e falasse sobre ela. Eu disse, pronto, vou escolher psicologia do esporte. E aí ela olha pra mim e disse, não, essa não, escolha outra. Aí a estudante... Gente, a professora disse isso? Isso. E aí a estudante... Por que ela fez isso? Respirou. Até hoje eu não sei, também não procurei saber, só disse, tá certo. Aí você escolheu outra. A professora disse, primeiro período eu ia lá questionar ali naquele momento. E aí, com o passar do tempo, na faculdade em que eu estudei, tinha disciplina, eu fui conhecendo pessoas, muitos professores me apoiaram e disseram, não, Laís, realmente... Tinha disciplina na faculdade? Tinha disciplina na faculdade e aí realmente mostraram vários caminhos e foi o que fez com que hoje eu chegasse aonde eu estou dentro da psicologia esportiva. Joia, bacana. Mas depois de formada, você fez alguma pós-graduação nessa área e tal? Sim, cheguei a fazer. Eu fiz, na verdade, online com o João Ricardo Kozak, porque a maioria das pós-graduações que nós tínhamos aqui eram mais voltadas a São Paulo, Rio Grande do Sul, presenciais. E quando eles começaram a surgir com a modalidade online, aí facilitou para a gente conseguir realmente ter esse acesso também ao conhecimento. Mas você citou o nome de um professor, de um formador? De um formador, João Ricardo Kozak. De onde é? De São Paulo. Sim. Ele começou a oferecer
É o quê? Uma especialização? Isso, ele tem essa especialização dele, que é, assim, muito antiga. Já tem mais de 20 anos aí na psicologia do esporte. Sim. Ele realmente é uma das referências lá em São Paulo, nesse âmbito, e ele abriu aí as portas, assim, para que outras pessoas de outras regiões também tivessem acesso através da modalidade online e dessa temática esportiva. Joia, bacana. Muito bom. Vamos lá, vou te fazer uma pergunta assim bem conceitual agora, né? Como é que você definiria psicologia do esporte? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esporte é uma palavra gigantesca, né? É um termo que abriga muita coisa. Então, quando fala em esporte, a gente pode falar resumidamente de práticas esportivas, digamos, mais informais, não profissionais, a pelada do fim de semana, o basquete com os amigos. Isso. No bairro onde eu moro, a turma gosta muito de basquete. Eu gosto de vôlei, mas a turma gosta muito de basquete. Mas é absolutamente amador. Então tem essas práticas amadoras e a gente pode falar também do esporte profissional, né? Futebol, basquete, modalidades olímpicas, atletas de alto rendimento. A psicologia do esporte abarca isso tudo ou ela está voltada para um setor específico? O que é a psicologia do esporte? Ela abarca isso tudo e mais um pouquinho. Boa. Eu costumo dizer que hoje, quando a gente fala de psicologia do esporte, a gente também fala da performance e do exercício físico. A gente consegue dividir em 3 situações. Então, por exemplo, a psicologia do esporte estuda o comportamento humano ali de todo mundo que está envolvido no âmbito esportivo. Não importa se é profissional ou não. Não. Olha. Educador físico, atleta, pais, muitas vezes, de crianças que estão na iniciação esportiva, equipe técnica, treinadores, árbitros. A gente também tem um trabalho voltado à arbitragem. Até mesmo aqueles torcedores mais fervorosos, né, que muitas vezes têm uma paixão irradiante por um clube, um time ou um profissional do esporte em específico também está inserido no âmbito esportivo. Então, o nosso campo de estudo, hoje, ele está bem mais amplo, porque a gente começou a observar que precisava estudar não somente aquele atleta em rendimento, mas todas as pessoas, uma vez que psicologia a gente hoje fala como saúde, e não só o tratamento de algo, mas promoção e prevenção de saúde também, isso acabou adentrando no esporte. Joia, muito bom. Olha só, eu acho que vamos começar falando então. Eu quero falar um pouco sobre esportes profissionais, modalidades olímpicas, atletas de alto rendimento. Eu queria tocar em algumas questões dessas. Mas eu tenho também interesse em saber sobre praticar esportes de um modo geral. Quais são os benefícios? Porque, veja, é muito claro para nós hoje que o sedentarismo é uma coisa muito ruim. É um aliciador aí de muita doença, de muitos processos de adoecimento, né? E que a prática esportiva está associada à qualidade de vida, a um envelhecimento com qualidade. Isso. É isso? Então, os benefícios físicos, digamos. Eu já não sei se está tão claro quais são os benefícios propriamente psicológicos, emocionais, de você ter uma vida... Você tem uma prática esportiva regular. Bora começar daí? Bora. O que é a pessoa que adere a uma rotina do que quer que seja? Ciclismo, natação, academia, musculação, né? Qualquer tal. Quais são os ganhos psicológicos, emocionais que essa pessoa vai ter? O primeiro é aquela sensação de satisfação, porque a gente percebe que a endorfina, a dopamina, elas vão sendo ali reguladas e as pessoas conseguem sentir realmente uma satisfação dentro daquilo que a atividade física está propondo. Então, por exemplo, é muito comum hoje a gente ter um pouquinho de dificuldade na questão da iniciação da musculação. Pessoas que têm dificuldade em se manter na academia, ou então pessoas que têm um pouco de dificuldade até mesmo de se regular dentro de uma modalidade esportiva, seja de rendimento ou não. Então, tudo isso vai fazendo com que as pessoas elas vão estabelecendo metas, entendendo os seus próprios objetivos, traçando eles, entendendo a qualidade deles para a sua vida. E eu costumo trabalhar também o quanto que isso pode ser importante para outros âmbitos da vida. Então, a gente vai observando que uma atividade física regular,
que traga justamente uma questão assim de saúde, de bem-estar, de satisfação, vai fazer com que o índice de depressão a ansiedade ela seja regulada, nunca digo combatida, porque todo mundo precisa da ansiedade para alguma coisa, mas ela vai estar ali regulada a ponto de que as pessoas vão entender que eu entendo quais são as minhas potencialidades, vejo quais são os meus limites e descubro o que fazer com isso. O esporte está aí para ensinar. Eu costumo dizer que essa é uma parte da psicologia do esporte que as pessoas não comentam muito sobre, uma vez que talvez aconteça mais ali nos bastidores. Mas eu percebo que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Bom, o elemento da motivação, eu acho que ele é muito importante. Sim. Né? Quando eu tive aqui falando também sobre psicologia do esporte, eu recebi aqui o nosso colega, o Leandro Fraga. A gente conversou um pouquinho sobre as questões da motivação. O sedentarismo é uma coisa endêmica, assim, da gente, né? Sedentária, associada a uma alimentação ruim, a uma privação de sono, esses fatores todos em conjunto, eles depreciam muito a qualidade de vida das pessoas. Eu suponho que algumas das pessoas que estão nos ouvindo gostariam de ter gostariam, né? Tá? Idealmente falando, de ter uma regularidade de práticas esportivas, mas não conseguem. São vencidas pela rotina, são vencidas pela preguiça. De onde o indivíduo deve, então, retirar motivação para ter uma vida de atividade física regular? O que fazer quando o sedentarismo já lhe dominou? Certo. Olha, a gente sempre indica, primeiramente, buscar ajuda psicológica em vários sentidos, porém, eu costumo chamar a atenção para logo os primeiros minutos do dia. Sim. Porque quando a gente fala sobre sedentarismo, é muito comum a gente já ter estigmas, né, ou conceitos preconcebidos dos porquês que levam as pessoas a se manterem nesse estado. Porém, tem alguns pequenos hábitos que eu costumo dizer que as pessoas podem ir modificando com o intuito de o que é que você pode ganhar com isso. Então, você pode ganhar, talvez, conseguir minimamente carregar as sacolas da feira até a sua casa com um pouco mais de qualidade, sem se cansar tanto, ou fazer uma caminhada básica, né? Para as pessoas que têm filhos, para as pessoas que têm netos. Então, a gente costuma ir estimulando e convidando a refletir sobre isso, sobre a qualidade de vida que se quer. A partir do momento que as pessoas começam a entender isso, eu costumo dizer, começa com a mobilidade de manhã. É o ato de esticar o corpo, é o ato de você começar a realmente se movimentar e buscar aos poucos introduzindo movimento na sua rotina. Então, é um movimento muitas vezes de não somente pegar o carro e ir a algum lugar. Estaciona talvez na última vaga, vai caminhando um pouco ali até o supermercado, até um centro médico, até qualquer lugar realmente que se queira ir ao trabalho. E aí a gente vai começando a observar aqui. As pessoas que buscam qualidade de vida têm uma facilidade significativa maior do que as pessoas que não conseguem compreender essa qualidade. Então, eu convido as pessoas realmente a pensarem sobre qual é a qualidade de vida que se quer, pensando a curto, médio e longo prazo mesmo. E, através disso, a gente pode ir traçando algumas pequenas metas. Sim. Laís, tem muita diferença da pessoa que pratica atividades físicas solitárias para aquela pessoa que pratica atividades físicas coletivas? Faz muita diferença na qualidade de vida, na saúde. Vamos ficar restrito aqui à questão da saúde mental, né? Bora pensar aqui, atividade mais solitária. Eu, por exemplo, pedalo, na maioria das vezes eu saio só. Entendi. Tem aquela pessoa que faz caminhada, vai sozinha. Tem aquela pessoa que corre, o famoso Cooper, né? Vai sozinha. Mas você disse que joga basquete. Isso. Você joga com outro, com a turma, né? Isso. Vôlei, futebol no fim de semana. Tem muita diferença entre fazer sozinho e fazer coletivamente. Tudo vai depender do intuito da pessoa com aquilo. A diferença, ela está muitas vezes na companhia ou não, em lidar com seus próprios pensamentos ou não, com o objetivo que se quer e até mesmo a questão da identificação. A maioria das pessoas, na verdade, praticam alguma modalidade esportiva ou fazem um exercício físico por identificação. Então, isso vai depender um pouco de cada pessoa. Até porque quando a gente trabalha na psicologia, visando a saúde mental, a gente pensa em uma terapia feita sob medida
para aquela pessoa ali em questão. Agora, uma coisa que eu também não consigo deixar de passar batido geralmente, as pessoas que têm um pouco mais de facilidade de interação social vai buscar uma modalidade esportiva grupal. Sim. Geralmente, não significa que em sua totalidade acontece assim. Mas dentro da minha experiência, eu vejo isso e percebo isso. Um exemplo foi quando o primeiro grupo que eu trabalhei foi com para-atletas de basquete. Então, lá fui eu achando, não, de basquete eu entendo. Eu entendia. Sobre cadeiras? Cadeiras de roda. Sério? Você teve essa experiência? Tive essa experiência logo nos meus primeiros anos, assim. Que tipo de trabalho você desenvolveu com eles? Com a psicologia do esporte. Sério? Mesmo. E era muito interessante porque cada um realmente tinha a deficiência por alguma razão, mas todos se juntaram por um único objetivo. Então, eu conseguia perceber o quanto que, para aquele atleta, sentar na cadeira era algo simples, porque já vinha com a vida, né? Naquele formato, mas para outros nem tanto. E aí, o que é que eu fiz? Peguei uma cadeira, sentei e fui lá jogar junto com eles, porque o meu universo é um, deles estava sendo outro. E para eu conseguir entender, e é o que eu digo a todo mundo, gente, a psicologia do esporte, a gente tem que estudar cada esporte muito específico para conseguir compreender a dinâmica do esporte. Com os para-atletas não foi diferente. Sim, ainda tem isso, né? Cada modalidade tem especificidades próprias. Isso. Né? Eu suponho, então, que devam ter contribuições próprias. A contribuição, digamos, do ciclismo é uma, a do futebol é outra, a da natação. Faz sentido dizer isso? Faz sentido, porque são diferentes. E se são diferentes, logo vão ter realmente ali contribuições diferentes. Contribuições específicas. Isso. Eu estava aqui pensando na minha própria experiência como praticante de esporte. Acho que as circunstâncias de vida também tem muito a ver, né? Durante a minha vida toda, por exemplo, eu pratiquei sempre preferi atividades grupais, atividades coletivas. De preferência o vôlei, né? Joguei vôlei a vida inteira, mas joguei futebol também, um pouquinho de basquete na minha cidade, um pouquinho. Mas sempre. E agora, nessa etapa da vida, eu estou morando em um outro lugar, então o meu círculo de amizades, ele se reduziu, eu tenho preferido o ciclismo. Sim. Que eu posso fazer com grupo, às vezes eu faço um grupo, mas eu não dependo do grupo. Isso. Quando não tem grupo, eu vou só. Perfeito. Né? Eu acho que as circunstâncias também de vida, né? Tem pessoas que se mudaram, por exemplo, de uma cidade, não conhecem ninguém na outra cidade, acho que vai ser mais fácil, por exemplo, se ela fizer uma caminhada, uma corrida, ou seja, as circunstâncias, né? Isso, com certeza. Influenciam muito. Eu estou aqui pensando também na questão da infância, Laís. A importância que a prática esportiva tem para as nossas crianças. Não só do ponto de vista psicológico, mas porque o jogo, a brincadeira, qualquer que seja, ensina um monte de coisa, né? Respeito, ética, limite, regras. Isso. Que é uma das coisas que a gente observa que está com um pouquinho mais de dificuldade com as crianças de hoje em dia. Isso, verdade. Agora, sim, também não adianta a gente pensar isso como um problema. É só o curso da história modificando em seu formato natural. E a gente precisa entender e estudar cada vez mais sobre isso. Então, hoje as crianças têm menos interesse, às vezes, em uma iniciação esportiva. E quando tem, na sua maioria das vezes, é vislumbrando uma situação hipotética de que jogador A, B, C conseguiu, eu vou conseguir também. Só que para tudo isso existem os processos. Né? Então, dentro da psicologia, a gente entende que até com crianças precisamos lidar com gestão de estresse. A criança está aprendendo ainda dentro da neuroplasticidade que se tem o que fazer e às vezes se cobra como um adulto se cobraria. Então, também isso acaba entrando ali por meio, né, daquilo que a gente faz, do formato que a gente atua. Quando você fala da dificuldade que as crianças atuais têm de aderirem a práticas esportivas, você está falando por quê? Por causa das telas, por exemplo? Assim, não tem como negar que em sua grande parte as telas, mas também porque acho que se a gente olhar aqui para a cidade, Maceió cresce para cima, né? Então, o que antes as pessoas, né? Eu lembro que na minha realidade isso acontecia, eu descia para brincar com os amigos, não que hoje não aconteça, só que acontece um espaço muito mais reduzido, um espaço mais controlado, que muitas vezes é a garagem do prédio, ou então dentro de um prédio específico tem-se um campo, dentro também dos condomínios de casas, a gente observa geograficamente todas essas mudanças.
telas. Então, é natural que as telas, elas existem, a gente não vai se livrar delas, precisamos delas, né, muitas vezes, mas é como se usa. Todo mundo está nos vendo através de uma tela, né? Através de uma tela. Exatamente, mas é como você utiliza Sim. isso. Olha, dentro da minha abordagem, eu falo muito sobre essa questão da utilização. Não é que tudo seja um problema, porque é muito mais fácil a gente culpar aqui na TV, só que não é isso, é como você utilizar ela a seu favor. E aí a gente vai trabalhando tanto para criança como para os adolescentes, adultos, até mesmo idosos, estimulando ali para que saibam utilizar bem dentro, né, das suas possibilidades aquilo que está ali à sua disposição. Sim. Eu tô lembrando do meu filho, eu tenho um menino de 7 anos que adora telas, mas ele tá numa fase que ele tá muito mais interessado em esporte. Que bom. Na escola dele tem educação física, ele faz judô, ele ama, não perde por nada o judô, e agora tá, Laís, doidinho pro futebol, o menino não fala outra coisa. Okay. Eu botei numa escolinha de futebol, certo. E ele tá enlouquecido. É Cristiano Ronaldo. O próprio. O negócio dele é com Cristiano Ronaldo. Tem uma tríade. A tríade do Paulo Henrique é Cristiano Ronaldo, Mbappé e Neymar. Ok. Nem Messi. Isso que não é Messi, não. Messi não é bom, não. Os melhores são. E Cristiano Ronaldo é o que você falou. Aquela coisa que você falou. A criança que vislumbra um super-herói, né? Isso. Na prática. No futebol isso é muito forte, né? Com certeza. Futebol. Muito forte. E eu digo que tanto no futebol masculino como no futebol feminino também. Está em ascensão. Está em ascensão. Eu sou suspeita de falar, porque tudo que é do Brasil, eu digo, eu gosto do meu país, eu gosto do Nordeste. Acredito muito que a gente precisa cada vez mais trazer estudos para cá e tudo mais. E a gente não pode negar que essas pessoas são referências das nossas crianças e muitas vezes nossas também. Sim, com certeza. Em algumas questões de inspiração e tudo mais, e faz parte. Então, costumo dizer que não tem como fugir. Todo mundo vai ter um pezinho ali no esporte, seja como uma inspiração ou até uma opinião formada sobre. Verdade. Eu tenho, Laís, grandes referências no esporte, pessoas que eu admiro demais pela trajetória que fizeram dentro do esporte. Bernardinho, por exemplo. Sim. Técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, é um cara que eu admiro absurdamente. Assim, o que ele conseguiu, né, com a Seleção Brasileira de Vôlei me chama muita atenção, porque ele foi levantador, reserva da Seleção Brasileira quando ele era jovem, nunca teve uma grande projeção e num momento mais avançado da vida, o camarada simplesmente se tornou quem é, levando o Brasil a patamares muito elevados. E aqui agora a gente já está em meio às práticas profissionais, né? Isso. Deixa eu te perguntar em relação a isso agora. Bora falar um pouquinho agora sobre profissionalismo, esportes de alto rendimento. Como é que está, profissionalmente falando, a situação da psicologia do esporte no Brasil? Ok. Tem psicólogo nos times de futebol, tem psicólogo no vôlei, no basquete. Como é que está profissionalmente para nós essa área? Hoje está crescendo muito. Sim. Então, eu vou fazer uma referência de quando eu comecei a estudar lá em 2014, né, que justamente foi 2014, o ano... Há 10 anos. Né, há 10 anos, o ano realmente ali da Copa do Mundo. Copa do Brasil, verdade. Isso, onde teve o 7-1. Ai, não lembre. Não lembro. Acho que todo mundo vai lembrar com alguma emoção aquele momento. A gente sabe né? onde estava, né? Não, com certeza, eu chorei. Eu fiquei arrasada. Eu também. Eu lembro que eu não assisti o segundo tempo. Porque virou 5-0. Isso. Eu não aguentei. Digo, não, isso aqui vai virar 10. Sim. Eu não quero ver mais. Eu não vi. Eu acredito. Então, muitas pessoas... Eu fiquei até o final. Fiquei, quando eu consegui. Mas, assim, eu chorava. Porque era uma coisa, era uma expectativa muito grande. Estávamos no nosso país, Sim. né? E, de certa forma, isso mexeu um pouquinho com a gente. Então, eu percebo que sempre existiu, por exemplo, a psicologia do esporte, mas muito ali nos bastidores. Sim. Não é que, assim, não se falava sobre, não. Mostra-se que em muitos clubes, times, até no futebol, se tinha, mas era aquilo. Vamos ali apagar um incêndio e vamos embora. E as pessoas ainda não entendiam a necessidade do acompanhamento psicológico e esportivo. Eu digo pessoas da sociedade de um modo geral. Então, hoje, em muitos clubes de futebol grandes, como São Paulo, Palmeiras, Fluminense, já tem psicólogas do esporte e hoje elas dão formações sobre isso. Recentemente, nas Olimpíadas, a Aline Wolff aí que acabou, né, vamos dizer assim, colocando o rosto mesmo, porque ela é a psicóloga do Comitê Olímpico,
olímpico. Sim. E ela acompanha, por exemplo, a Rebeca Andrade há muito tempo, e ela vem reforçando cada vez mais a importância desse acompanhamento, porque para a Rebeca Andrade ser a Rebeca Andrade, que hoje nós conhecemos, Sim. significa que ela foi uma criança lá atrás, que já tinha Daiane dos Santos, por exemplo, como inspiração, Como referência. como referência. Isso. Então, assim, é uma coisa que a gente consegue observar que está em ascensão. As pessoas estão falando sobre isso, se interessando sobre isso. Eu lembro que quando eu estagiei em psicologia do esporte, logo no finalzinho ali da faculdade, só tinha uma psicóloga especialista aqui para eu conseguir realmente ter um acompanhamento de supervisão ali. Consegui, e hoje eu tô vendo realmente que os estudantes já estão com essa sede, de querer Sim. conhecer, de querer saber. Eu digo, que bom, porque a gente não dá conta de tanta demanda. Realmente está existindo demanda e nós precisamos de cada vez mais profissionais. Comparado, por exemplo, com 10 anos atrás, você citou aí a referência de 2014, né? Uhum. Comparado com aquela época, 10 anos. Hoje, por exemplo, a gente tem mais possibilidade de formação, Tem. especialização, Com estrada. certeza tem. O que antes a gente só conseguia em São Paulo, hoje tem em Recife, com Rosângela. Recife. Isso, tem Franklin Jefferson, que é de Aracaju. Então a gente vai se conhecendo aí através das redes sociais, a internet, Sim. as telas nos Olha ajudando, aí. né? Mateus, em Manaus, assim, tá se expandindo, e cada vez mais esportes realmente em ascensão, e cada vez a gente conseguindo mais estar perto um do outro e se motivando a se manter nessa área mesmo. Eu lembro que Rebeca Andrade deu declarações fantásticas sobre... Bom, conteúdo de internet, né? Sim. Que aparece no Instagram. Uhum. A Rebeca Andrade dando declarações fantásticas sobre Sim. o papel da psicologia, da psicoterapia, inclusive. Isso. Né? Não é só naquele trabalho pontual, não. Um trabalho ao longo do tempo, quanto isso tem sido importante na vida dela. É verdade. E além dela, eu já vi outras pessoas também. Não sei se você conhece o Richarlison. Sim. Ex-atacante, né, da seleção Isso. brasileira também, Uhum. falando no perfil do Conselho Federal de Psicologia. Isso. Dando testemunho da importância. Porque o Richarlison sofreu... É um peso muito grande ser o camisa 9 da seleção brasileira. Uhum. Né? Com certeza. Essa camisa foi de... Eu ia dizer Pelé, não. Pelé foi 10. Essa camisa foi de Careca, essa camisa foi de Romário, de Ronaldo. Isso. Então não é fácil não vestir. Né? E o Richarlison disputou uma Copa, a de 2022, perdemos, né? E ele ficou muito abalado. Com certeza. E ele se recuperou também, né? Do acompanhamento psicológico. Sim. Ele coloca lá em cima. Sim. Deixa eu te dizer, nessas equipes, por exemplo, a gente está falando aqui do futebol, falamos também do... Rebeca Andrade é atletismo. É ginástica. Ginástica olímpica, né? Quais são diga aí, algumas das funções que o psicólogo ou a psicóloga desempenha no acompanhamento dessas equipes? É só psicoterapia? Não. Além da psicoterapia, que deve ter um acompanhamento mais individual. Isso. Quais são as outras linhas de atuação do psicólogo inserido nesses contextos? Hoje em dia, eu vejo muito que está sendo mais também na parte da cognição, de interação social, do treinamento de habilidade, gestão de estresse. Então, tudo isso vai observando. Aconteceu um fato curioso. Sim. Quando deu a pandemia, eu comecei a perceber que muitos times, depois que voltaram em ascensão, né? Então, a gente tem relatos de psicólogas que falam que, olha, para time tal foi bom a pandemia ter acontecido, a gente consegue entender o teor da situação, mas que eles souberam utilizar bem daquele momento e quando voltaram em ascensão, para outros não. Ou seja, ali ela trabalhou um manejo da regulação emocional, ali ela trabalhou gestão de estresse e motivação para que eles que sabiam que em algum momento iam voltar a jogar, começaram a se utilizar dessa motivação para algo a favor deles. E esse time, por exemplo, eu costumo dizer que é o Palmeiras, que depois da pandemia ele começou a ter uma ascensão significativa. Então, assim, isso aconteceu, esse fenômeno ele acontece. E a psicologia está em tudo aquilo ali. Claro, não é que as pessoas não vão sentir raiva, mas você vai sentir raiva, mas não vai bater em alguém. Então, você vai ensinando ali
muitas coisas para os atletas, para os treinadores, para a equipe, para a comissão, para todo mundo que está ali envolvido. Então, tem áreas da psicologia do esporte que trabalham como uma consultoria esportiva, onde você vai lá, trabalha um pouco com avaliação psicológica, dá uma consultoria, algo mais pontual. Tem outros que já fazem um acompanhamento psicológico, do time, assim, de uma forma continuada. Tem outros também que fazem pesquisas. Então, vai lá, pesquisa, entende um pouco, tanto a questão da personalidade dos atletas, características, e aí a gente vai trabalhando significativamente para realmente fazer a psicologia do esporte acontecer. Então, é aquilo, ela é bem ampla. Bem ampla, sim. Eu estou aqui pensando o seguinte, é um processo de desbravamento, a entrada da psicologia nesses contextos, para mim, representa um desbravamento. Por quê? Porque, no meu olhar, posso estar equivocado, vou dar o exemplo do futebol. O futebol é um contexto muito conservador. Sim. É muito conservador. Então, são ambientes muito conservadores. Você vê que a maioria dos esportes, ao longo do tempo, as regras vão mudando, vão sofrendo alteração. Eu disse a você que eu jogo vôlei, né? Sim. O vôlei mudou muito. Basquete também. O basquete também, né? Verdade. Sim. Eu lembro, por exemplo, eu comecei a jogar vôlei. Pra gente marcar um ponto, a bola tinha que cair 2 vezes. Era vantagem. Sim. Né? Então, caía 2 vezes, um ponto. Agora não. Caiu ponto. Pros 2 lados. O futebol, não. As mudanças são... Agora tem o VAR, né? Isso. É uma grande mudança. Isso exemplifica o quanto o futebol é conservador. E por muito tempo se diz assim, não. Muito técnico, eu já vi muito técnico. Eu vou dizer um nome, eu já vi o Tite dizendo assim, psicólogo do meu time sou eu. Sim. Falando daquela coisa da motivação, do técnico que consegue motivar, né, o time. Às vezes é um jogador também que tem um perfil mais de liderança. Isso. Que também. Então, eu repito, isso que você está dizendo, a psicologia, o fato dela estar entrando com força, exercendo essas funções todas, para mim é um sinal dos tempos, como se diz, né? Isso. É muito legal. Exato. E, olha, ultimamente tem chegado para mim muito atleta pós-lesão. Sim. E o atleta pós-lesão é bem diferente. Às vezes o fisioterapeuta já deu alta, o treinador já disse que tá apto, mas... Aqui. E aqui? E agora? E a mente, para conseguir. E eles chegam assim, não, porque eu tenho que ir, porque o meu time tá me chamando daqui a 2 meses. E a gente que não trabalha com a previsibilidade de resultados dentro da psicologia. E aí, dentro da psicologia do esporte, a gente precisa ter esse senso de que a gente não trabalha com isso, mas a gente precisa reduzir todos os danos possíveis, porque eu tenho um tempo para trabalhar. Laís, qual é a demanda desse sujeito pós-lesão? A demanda para a psicologia? Do que ele está... É motivacional? É isso? Nem sempre. É medo? Segurança. Insegurança. Né? A questão do medo ali, da lesão, porque foi uma dor que muitas vezes poupou durante algum tempo, geralmente 3 a 6 meses, 1 ano, e agora para eu voltar? E se eu me lesionar de novo? Sim. E esse tempo perdido, como é que eu vou conseguir recuperar? Entende? Então, isso também acontece. Sim. Então, eles vêm com essa demanda de, e agora? Olha, eu não tô conseguindo, eu tô apto, mas eu tô com medo de sentir dor. Ou, muitas vezes, existe a dor psicológica. E é que eu digo que a hipnose me ajuda muito a trabalhar nesse ponto, onde eu consigo ali, colocando a pessoa em transe, tomando ali a consciência de algumas coisas. E, inconscientemente, também a gente vai trabalhando para que esse manejo da dor ele seja resolvido. Sim. Isso. Eu vou te dizer uma coisa, se eu fosse um atleta profissional, sofresse uma lesão séria, né, como os jogadores de futebol geralmente sofrem, eu teria medo mesmo. O Neymar? Né, de voltar. Neymar sofreu várias, inclusive. Várias lesões. Ele está passando por esse processo, porque ele tá machucado, ele continua machucado. Ou seja, precisa de um acompanhamento psicológico bem importante aí, para fazer esse atleta voltar a um nível de motivação que ele tinha, né, anteriormente. Eu fiquei curioso com a questão da hipnose. De que referencial vem essa hipnose? É hipnose... Milton Erickson. Tivemos um episódio aqui com Leonardo Tenório. Isso. Seu parente, né? Isso. Você é Laís Tenório, nosso presidente, né? Presidente aqui. Um abraço aqui pro Léo Tenório. Ele veio falar sobre hipnose. Isso. Eu fiquei encantado. Inclusive, ele falou sobre manejo de dor. Isso.
Exato. Eu costumo dizer que eu tenho uma influenciazinha dele aí aqui, falando sobre hipnose, e eu realmente fui, de certa forma, me identificando também, gostando do trabalho. Fiz a formação com a hipnose ericksoniana dentro da prática clínica, e eu lhe digo, me ajuda muito dentro da psicologia do esporte. E olha que coisa. Eu vou lhe dar um exemplo. Sabe aquele rapaz do interior que começa a ter uma ascensão no futebol e nunca pegou um avião? Como é que ele vai viajar quando ele chega lá? E aí a gente vai trabalhando algumas coisas, o que a gente entende na terapia cognitivo-comportamental como dessensibilização sistemática muitas vezes. A gente vai trabalhando isso, eu fui aprimorando para fazer isso dentro do consultório. Então, ganho tempo eu, ganho tempo, né? A pessoa que está ali confiando no meu serviço e a gente consegue ver a ciência da psicologia acontecer. É fantástico. Sim. Eu acho assim incrível. Então a gente vai conseguindo aí fazer com que os atletas, né, os envolvidos, vão ganhando as suas ascensões dentro do possível, das suas limitações, das possibilidades, sempre no sentido assim bem técnico e real mesmo. Né? Sabe o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando o seguinte, nesse âmbito que a gente está falando, do esporte de alto rendimento, esporte profissional, tem todo tipo de demanda do psicólogo, né? Isso. Tem essas que a gente já citou aqui, as demandas motivacionais, pós-lesão, tem superação de medos e fobias, né? Eu fico pensando, talvez, alguns casos, porque, veja bem, vamos pensar aqui, algumas situações é uma pressão gigantesca, eu não consigo me imaginar, por exemplo, tendo que cobrar um pênalti pela seleção brasileira no final da Copa do Mundo e perder o pênalti. E ficar marcado, como a gente tem figuras lendárias marcadas, né, no futebol brasileiro. Isso. Porque fracassaram. Veja, quase ninguém se lembra mais do time do 7-1. Eles ficaram muito marcados, né? Então, isso é demanda para a psicologia também. Isso. Trabalhar recuperação, culpa, falibilidade, porque atletas não são perfeitos, né? Isso. Eles podem errar. Com certeza. Mas eu entendo que certos erros, para superá-los sozinho, o indivíduo não vai conseguir. Tem-se uma dificuldade para isso. Imagine você errar esse pênalti aí. Brasil e Argentina. Isso. 4-4. A Argentina fez o quinto. Só falta o meu, eu vou e erro. Isso. Eu vou precisar de psicólogo. E a gente estuda até justamente essa questão da torcida, porque é um fator significativo, porque hoje em dia é rede social. Vai todo mundo no Instagram, por exemplo, e aqui. Pau. Chama de tudo, menos de bonito. A mãe, a avó, vai todo mundo aí. Entra no escopo também da psicologia do esporte, esse comportamento? A gente estuda esse comportamento das torcidas. Eu vou falar uma coisa aqui que é um pouco polêmica. Pode falar, fica à vontade. A psicologia, ela tem tem dessas. Quando a gente pega um pouco desse comportamento, por exemplo, das torcidas, a gente também observa que dentro das espiritualidades acontecem de um jeito muito significativo. Das espiritualidades? Isso, das religiosidades. Em qual sentido? Sabe quando você é muito fanático por algo e acaba tendo alguns comportamentos por conta daquela sua crença, daquilo que você acredita fielmente? Comportamentos agressivos, você quer dizer? Isso, comportamentos agressivos, falas ofensivas, padrões de pensamentos muito rígidos e até algumas distorções cognitivas mesmo, de tudo ou nada. Ou é assim, ou não é desse jeito. Então, isso realmente vai mostrando que é muito semelhante. E outro ponto é a espiritualidade. A gente não pode dizer que um atleta ele não vai ter a sua espiritualidade. A gente usa isso a favor dele. Então, é bem interessante quando a gente faz essa correlação. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? A neurociência, né? A forma com que agem no cérebro das pessoas são temáticas diferentes, mas se a gente olhar direitinho, o padrão de comportamento é semelhante. É semelhante. A gente pode resumir dizendo assim, a devoção que algumas pessoas têm por seus times de futebol, por exemplo, é uma devoção religiosa. Isso. O cara mata e morre por aquilo. Isso. Às vezes, até mais intensa, né? Isso. Do que a própria devoção religiosa. Eu já vi casos do cara que pediu demissão do emprego porque o time dele foi disputar a final da Libertadores ou do Mundial de Clubes. O cara pediu as contas, ficou desempregado, pegou o dinheiro e pagou a viagem para o outro lado do mundo para ver o time dele jogar. Isso. Exato. As consequências
ficaram para depois. E a gente também tem a questão de impulsividade, compulsividade. A gente ainda não entrou, por exemplo, nesse âmbito dos jogos eletrônicos, né? Dos jogos de aposta, porque é uma outra área dentro da psicologia esportiva, que são os esportes. Tá no escopo da psicologia do esporte também, também. Essa discussão? Também. A gente já começa a discutir porque é um tipo de esporte, só que não tanto com o físico, como é o nosso habitual, né? O que a gente o mais comum do que a gente conhece, mas que também está por ali. Mas você está falando, nesse caso, o que você está falando dos e-games, dos jogos de videogame, né? Isso. Não necessariamente dos jogos de azar. Não, são outros tipos de jogos. Outros tipos de Aí jogos. entra assim, ó, a gente vai observando que dentro do funcionamento de cada pessoa aparenta funcionar do mesmo jeito, só que não é. A gente observa hoje como 3 áreas diferentes de estudo. Vamos pontuar quais? A questão dos esportes, que são os esportes online, os jogos de azar e as modalidades esportivas que a gente conhece, né, mais que tem um acesso maior de conhecimento. Aí entra futebol, basquete, vôlei, natação, atletismo, triatlo, que hoje tá em alta, até aqui no Nordeste mesmo, triatlo. Isso, vem em alta. E vários outros esportes que estão ganhando. Triatlon é uma pancada, hein? É. Você sabe os números do triatlon? É 150 quilômetros de pedal, não é isso? Eu não sei ao certo porque eu digo que com essa área eu não trabalho especificamente. Porém, eu sei que é diferente. É muito diferente. Vamos lá. São 150 quilômetros de pedal. Eu acho que é 42, uma maratona. Isso. E os 4 ou 5 de natação. Indo e voltando. É uma pancada, não. É uma pancada. Não me vejo, não. Por isso que eu digo, olha, dentro da psicologia do esporte, a gente precisa ter muita clareza que também não dá para trabalhar com todos os esportes. Sim. Sabe? Porque precisa conhecer bem aquele esporte em questão para você saber como é que ele vai ter uma interferência na vida daquela pessoa. Então, eu costumo deixar isso muito claro e com muita tranquilidade e que realmente as pessoas precisam ter essa identificação dentro da psicologia do esporte. Olá, isso. Voltando à questão da hipnose, o psicólogo ou a psicóloga do esporte precisam ter uma abordagem terapêutica? Isso facilita o seu trabalho? Isso serve ao seu trabalho? Sim. Ou não necessariamente? Ele pode ser assim, um generalistão? Ou é importante que ele tenha? Você, por exemplo, trabalha com TCC. Né? Ele possibilitou utilizar a hipnose, que não é uma abordagem, uma técnica. Aprendi isso com o Leonardo, né? Tem que ter uma abordagem? Como é que você vê isso, hein? Olha, acredito que sim, não é uma regra. Sim. Mas você precisa ter uma linha de pensamento ou uma linha realmente de raciocínio para como é que você vai conduzir ali aquela situação. Então, eu acredito que quando a gente entende que a nossa função é acompanhar e conduzir a situação, a gente precisa ter uma linha de pensamento para aquilo, técnico-científico, que nos embase enquanto psicologia. Isso. Não tem como a psicologia ser a psicologia do achismo, a psicologia do que eu acho que é certo. Não, eu preciso de dados científicos para isso. Então, hoje a gente tem a psicologia baseada em evidências ganhando ascensão, a gente tem a neurociência ganhando ascensão. Então, a Gestalt-terapia está começando a ter estudos maravilhosos dentro da psicologia do esporte. Sério? Mesmo, eu vi pouco isso na faculdade, mas está acontecendo. Então, hoje a gente já tem psicólogos aqui em Maceió que trabalham com esporte e com Gestalt-terapia. Então, assim, dentro da sua linha teórica, você consegue, dentro do que você tem, né, dos subsídios, estar atuando dentro da psicologia do esporte. Mas é preciso ter, porque senão a gente se torna psicologia do eu acho que é desse jeito, e aí o intuito não é esse. A psicologia é uma ciência e profissão regulamentada. Joia. Eu concordo com você. Eu acho que tem que ter mesmo. Porque a abordagem, a gente sabe, na psicologia são diversas, mas cada abordagem nos oferece uma espécie de óculos para ler os fenômenos, né? A gente precisa disso. Isso. Como você ajudaria, por exemplo, voltando àquele exemplo que você deu do menino do interior, que acendeu, foi no futebol, não foi? Isso. Que tinha problema para viajar de avião. Como você ajudaria ele de modo generalista? É difícil. Né? Você fez uma leitura do fenômeno a partir da sua teoria, utilizou uma técnica que vem, né?
prestada das abordagens comportamentais e pode ajudá-lo de modo mais eficaz. Nesse caso específico, o medo... Quem tem medo de alguma coisa. Sim. Medo de quê? Como é uma turbulência? É o desconhecido. Como é uma turbulência? Como é que é lá em cima? Qual é a sensação que se tem? Aí eu venho com o exemplo de um menino do interior do estado de Alagoas. Então, qual a referência que ele tem? Andar de cavalo. Perfeito. Sabe andar de cavalo? E eu fui introduzindo tudo isso dentro da técnica. Pronto. Aquela sensação do que o cavalo dá. E vai se mexendo. Uma turbulência é parecido com isso. Então, algo que é incomum, a gente mostra dentro da realidade dele como algo comum. E a partir disso foi fantástico. Quando ele me disse, foi aquilo mesmo. Era como andar de cavalo. Enfrentou, conseguiu enfrentar. E ele disse, olha, era aquilo mesmo. Era como andar de cavalo. Era como realmente a sensação. Eu dormi. Eu fiquei me sentindo que eu estava flutuando. Porque aqui em Maceió, por exemplo, qual é o exemplo que eu utilizaria? Sabe a Amélia Rosa, quando você tá passando com o carro e o carro... Que a Amélia Rosa, ela é desnivelada. Sei. Então a gente vai buscando sensações. Deixa eu só explicar para o pessoal que tem pessoas de outros lugares, né? A Laís está se referindo a uma avenida muito famosa aqui em Maceió, que é muito irregular. Isso. E a pessoa passa de carro nela se tremendo toda, né? Se tremendo todo, né? E pronto, é essa mesmo. É mais ou menos isso. Então a gente traz essa mesma sensação de um lugar para outro lugar como algo comum. Sim. E aí ele conseguiu ir desmistificando algumas coisas, algumas crenças, e hoje ele construiu o próprio conceito dentro de uma experiência que ele já teve. Que bacana. Então acho que isso é o mais justo mesmo que enquanto psicologia a gente pode oferecer para uma pessoa, né? Muito bom. Ter as suas próprias percepções, enfim. E ajudar esse indivíduo a extrapolar ampliar os limites dele. Isso. Né? Ele venceu um limite dele. Exato. Isso é lindo demais. E ajudou muito no esporte. Olha aí. Porque ele aprendeu que aquilo que eu não sei fazer, eu posso aprender. Aquilo que é desconhecido para mim pode se tornar conhecido. Pronto. Mas eu vou voltar agora. Nossa conversa está assim meio no zigue-zague, né? A gente começou falando da psicologia de um modo geral, do povão. Falamos bastante do âmbito profissional, alto rendimento. Eu vou voltar para o geralzão agora. Sei. Porque quando fala assim, esporte, veja bem, a nossa conversa é uma demonstração disso. A gente falou de infância, né, da importância da atividade física na infância. Eu lembrei de quão importante a disciplina de educação física, né, na escola. Eu aprendi a jogar bola na escola. Eu aprendi a jogar vôlei na escola. Né? Gosto até hoje. Falamos, quando a gente fala, por exemplo, das práticas todas que a gente está falando aqui, nós estamos falando de adultos. Sim. Geralmente adultos jovens. Eu queria que nessa última parte a gente falasse assim, qual que é a importância da prática esportiva no envelhecimento. Sabe por quê? Porque a população está envelhecendo. Sim. No Brasil, o IBGE tem uns prognósticos daqui a alguns anos, a população idosa será a maior faixa etária da população brasileira. E isso é uma tendência mundial, né? A gente está tendo menos filhos e a população está num processo de envelhecimento. A gente está falando em envelhecimento ativo. Sim. Envelhecer com qualidade. Idoso pode praticar esporte? Por favor. Por favor. Façam isso, né? Façam isso. Qualquer que seja. Isso. E, peraí. Isso fica parecendo fácil demais. Fica. Mas digamos assim, ó, essa pessoa veio sedentária a vida toda, agora ela está com 60 anos, ela pode começar? Com certeza, com bom acompanhamento, né? A gente sempre indica fazer todos os exames, entender ali quais são as limitações, se existem limitações físicas ou não, mas pode começar. Enquanto tem vida, há começo. Então, eu costumo dizer que isso não é uma questão, não. Ao contrário, porque quando a gente já fala do público sobre o envelhecimento, a gente vê em sua maioria das vezes pessoas aposentadas que passaram a sua vida fazendo uma única coisa, que saiu do trabalho, daquele campo, daquele movimento e agora? E aí, hoje em dia, também é uma coisa que eu sou apaixonada por Maceió, então sempre vou puxar uma sardinha pra cá. Mas assim, também eu vejo que no Nordeste, no Norte, no Sul também, está acontecendo um movimento de ter mais grupos, essas pessoas estão se encontrando para estarem juntas, sabe? Para estarem fazendo algum tipo de trabalho. Aqui a gente tem profissionais que trabalham com envelhecer ativo. Então, eu não sei se a Lucila, se você conhece a Lucila Pedrosa. Não. Ela tem um grupo aqui em Maceió que trabalha com envelhecimento, psicóloga, que trabalha com envelhecimento. Então, assim,
tem que fazer sim alguma coisa, dar um movimento, um sentido, porque a vida não acabou. Sim. Então, trazer um novo sentido para um novo momento em que se está, e a gente vai trabalhando isso de um formato bem legal. Não é o meu público Sim. de idosos, mas a gente precisa entender que essa idade vai chegar para as pessoas que a gente está acompanhando hoje. Isso Né? mesmo. Então, também não dá para dizer, não sei nada sobre isso, eu nunca vi nada. Não, a gente precisa. Porque muitas vezes são os avós das pessoas que a gente atende, são os pais das pessoas que a gente atende, e muitas vezes, principalmente quando a gente trabalha com infância, a gente também trabalha com a família, então não tem como aí não estar realmente abarcando essa temática, né, que é tão importante. Todas as vezes que eu falo disso, não tem jeito, eu lembro de Drauzio Varela. Sim. Eu adoro o Drauzio. É uma figura que eu tenho profunda admiração. Acho que ele dá uma contribuição gigantesca ao Brasil, a partir do que ele faz, né, como médico. E pouca gente sabe, talvez você saiba, que o Drauzio, eu não sei quantos anos o Drauzio tem, a gente pode até olhar no celular rapidinho, as pessoas podem até olhar, mas Drauzio já deve ter passado de 70. Eu também acho. Eu nunca pesquisei a fundo. Nem eu. Drauzio deve estar entre 70 e 80 anos. E Drauzio é maratonista. Isso. Laís, são 42 quilômetros. Isso. Eu não corro 42. Eu tenho 47 anos. Drauzio é maratonista. Ou seja, é perfeitamente possível ser ativo na velhice. Com certeza. Né? E aí é saúde, é qualidade de vida. É o que a gente fala de psicologia não é só tratamento. Psicologia não é só tratamento. É promoção e prevenção da saúde também. Agora, Drauzio também não começou, ele não se tornou maratonista. Tem a questão do cultivo de bons hábitos ao longo da vida, né? Porque ele não se tornou maratonista agora, né? Isso, exato. E aí são justamente esses processos que as pessoas precisam entender que é interessante viver para você ter uma qualidade de vida significativa. E no esporte não é diferente. Eu não começo a jogar basquete hoje. Olha, até hoje eu sou uma boa atleta, mas não significa que eu sou uma das melhores. E eu entendo que eu gosto de jogar, sei jogar, porém eu tenho colegas que sim, já foram até cogitadas para a seleção brasileira. E que lindo, que ótimo, é isso. Então, cada um vai ter um processo dentro do que é um objetivo. Então, para o idoso, para as pessoas mais novas, acho que para a vida de um modo em geral, a gente precisa vivenciar esse processo. Eu acho que o segredo é começar quem ainda, né? Ainda não pratica esporte, quem está culpado aí porque é sedentário, acho que o segredo é começar devagar, né, Luiz? Sim. Laís, devagar. Eu tô lembrando aqui da minha relação com o ciclismo. Eu comprei um bike e eu comecei a pedalar no meu bairro, ali, dando uma voltinha e tal. Depois eu disse, peraí, falando aqui você falou das referências de Maceió, né? Isso. Falar de outra. Eu digo, peraí que eu vou pegar agora a ciclovia da Fernandes Lima. Aí desci a ciclovia, meu pedal começou do bairro, passou a ser agora de 10, 12 quilômetros. Né? E eu fui pegando gosto. Hoje eu pedalo 80, 90, chegando perto de 100 quilômetros. Né? Gradativamente, hoje se tornou uma atividade que não dá para passar uma semana sem pelo menos um pedal. Às vezes a semana está mais agitada, mas eu não me permito passar uma semana. Não consigo mais ficar sem aquilo. Importante essa coisa de iniciar gradativamente. Eu acho que vale para o ciclismo, vale para tudo. Academia, por exemplo, muitas pessoas acham musculação muito monótona, né? Eu sou uma dessas pessoas que tem muita dificuldade com musculação, mas eu disse para mim o seguinte, eu preciso de autonomia muscular, óssea. Para o ciclismo. Para o ciclismo e para o envelhecimento. E para o envelhecimento Para o ciclismo e para o envelhecimento. Pois eu vou começar. Aí eu fui. Perfeito. Eu tô devagarzinho. Eu vou uma vez na semana, vou duas. Isso. Eu tô pegando ritmo. Perfeito. Né? Já tô meu recorde, eu tô no meu recorde. 3 meses na musculação. Certo. Eu tô dizendo isso porque eu havia feito outras tentativas, né? É por aí, começar devagar. Isso, um é maior do que zero. É devagar. Um é maior que zero. Isso, é maior que zero, é no processo, é devagar, também não adianta a gente forçar. Eu até indico muitas pessoas a terem muito cuidado com o que consomem nas redes sociais, em qual sentido? Às vezes chega assim, você tem que fazer assim, tem que ser tanto, você vai fazer tal meta de tal jeito, só que o funcionamento da pessoa não é bem assim. Talvez se começar com uma caminhada de 10 minutos, daqui a pouco pode ser, daqui a uns 2 meses, é um trote de 20, começa a ser uma corrida. Então, é dentro realmente do que a pessoa pode oferecer. Claro que a gente também não vai entrar no comodismo de não, só faço o que eu
achar que preciso. Não, mas você ter a ciência de que, olha, agora dá para aumentar um pouquinho. Antes a gente corre 1 quilômetro. Pronto, cansou, daqui a pouco é 1,2 quilômetro. Já é alguma coisa. E sentindo mesmo isso, porque o gostinho da vitória, né, da conquista também é bem interessante. Acho que na medida em que a pessoa for pegando gosto também, a prática esportiva, eu aprendi, Laís, que quando ela é supervisionada, ela é muito melhor. Sim. Quando eu comecei a pedalar, por exemplo, eu me empolguei demais. Eu tive muita dor muscular no início. Aí o que eu fiz? Eu fui consultar com um profissional de educação física. Ele me corrigiu. Faça assim, faça esses alongamentos. Perfeito. Me deu algumas técnicas para subida. Na academia é a mesma coisa. A gente não levanta peso como quer, né? Tem um profissional ali e tal. Então acho que é importante, né? Essa coisa de ter alguém para nos supervisionar. Com certeza. Dentro das ciências do esporte, a gente estuda o necessário dentro da nutrição, da fisioterapia, do educador físico. Então, por exemplo, eu brinco dizendo que hoje em dia eu não fico sem a tal da liberação. Porque a gente que é psicólogo, a gente trabalha muito, né, com essa questão da coluna e tudo mais. Então, o ato de ficar sentado durante uma tarde já é o suficiente para a gente estar daqui a pouco bem crocante de algum jeito. Então, eu chamo minha fisioterapeuta, olha, vamos marcar uma sessão, porque eu estou sentindo, então eu vou conseguindo entender o que é que eu preciso naquele momento para ter uma boa qualidade de vida. Faz parte do processo. O CrossFit também não me ajuda, porque o CrossFit ele é ótimo para lesão. Né? De vez em quando a gente está com alguma articulação ali. CrossFit eu não tenho coragem não, de encarar ainda não. É muito bom. Você faz, né? Eu gosto, é muito bom. Eu passo na rua, eu vejo o pessoal e digo, ui, dói só de ver. Então, assim, a gente entende que é dentro da limitação de cada um, a gente, até mesmo para mulheres gestantes, sabe como é interessante, né? Sim. As mulheres que querem entrar em um processo gestacional, é muito comum, o que é que se indica? Pilates. Sim, já fiz. E o Pilates, muito legal também. Então, tem as suas indicações ali dentro daquilo que você quer. Existem hoje uma facilidade maior de você encontrar várias formas de atividade física. O Pilates entra como uma delas, para quem talvez não se identifique com a musculação, precise de algo ali mais direcionado, mais focado. Sim. Enfim, tudo isso justamente para mostrar que, gente, tem possibilidades, é uma caminhada às vezes no próprio bairro e a gente consegue aos poucos trazendo um movimento aí para o corpo. Maravilha. Mas o tempo foi-se embora, né? Mas a nossa conversa foi muito... Eu teria muito que ainda falar, né? Mas eu quero te perguntar o seguinte, você está nas redes sociais? Sim. Onde é que você está? Eu tenho Instagram, eu ainda não fui adepta ao TikTok, até todo mundo brinca comigo, gente, eu ainda não cheguei lá. Mas você está no Instagram. Isso. Qual que é o seu endereço lá? _ Laís Tenório com I. Pronto, o pessoal vai colocar aqui embaixo. O que é que a turma encontra lá? Na verdade, lá eu deixo mais para um espaço para mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do dia a dia, quem sou eu, quais são os serviços que eu oferto dentro da psicologia clínica e da psicologia esportiva. Legal. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, vai lá no Instagram, né? Olha, eu quero te parabenizar. Obrigada. Pelo teu trabalho, de um modo geral, também pela maneira com que você se comunica, que é uma maneira bem leve, bem fácil, né, de compreender tudo. E te agradecer por você ter separado aí uma horinha da sua agenda, que deve ser corrida, para estar com a gente aqui. Eu agradeço e parabenizo mesmo. Acho que esse espaço para os psicólogos estarem falando sobre as diversas áreas de atuação. Eu sou uma usuária do serviço de vocês, né? Eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver, porque acho que faz com que a gente se encontre dentro da psicologia, que às vezes está tão isolada, né? Então, parabéns e fico muito feliz pelo convite e me coloco à disposição. Para mim, então, que converso com vários colegas aqui toda semana, menina, você não faz ideia como é bom. Porque eu aprendo aqui. Sim. Sério mesmo? Sim. A gente não sabe tudo, né? Muito longe disso. Então, que eu tenho aprendido com os colegas aqui, para mim, pessoalmente, tem sido uma experiência maravilhosa. Que bom. Então, muito obrigado e até a próxima, viu? Por nada. É isso, gente. Mais um episódio fantástico aqui no Ser Psicast, de uma utilidade científica, acadêmica e social muito grande. Então, como vocês já sabem, eu sempre peço isso no final dos episódios, né? Galera que está aí no YouTube, o episódio é no YouTube, no Spotify, principalmente você que está no YouTube, pega esse link, bota lá no grupo da faculdade, no grupo da família, manda para os amigos, porque esse tipo de informação tem que circular, né? Tem que alcançar o máximo de pessoas possível.
Eu quero ir me despedindo de vocês mais uma vez. Eu quero agradecer a você que chegou até aqui em mais um episódio no YouTube e no Spotify. Cuide sempre de sua saúde mental. Um forte abraço e até a próxima.